Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt. A gente vai ver as características generais, né? Então, a gente vai falar tecido adiposo unilocular, tecido adiposo multilocular, certo? Então, pronto. Isso aqui é importante. Bom, olha só que lindo, que maravilhoso, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O conceito do tecido adiposo vai ser o quê? Ele é uma variedade do tecido conectivo que é especializado em armazenar lípidos. Só isso, nada mais. E ele faz isso por quê? Porque os lípidos eles acabam liberando mais energia devido aos enlaces químicos. Então, mais uma vez, tecido adiposo é uma variedade de tecido conectivo que é especializado em armazenar lípidos. Eu tenho dois tipos, né? Essa paradinha eu tenho dois tipos. Eu tenho tecido adiposo unilocular, olha só, ó, a lâmina aqui, ó, já olhem aqui para aprender. Isso aqui, ó, claramente, eu já percebo que é um tecido adiposo unilocular. Você percebe que eu tenho a formação dessa gotícula de gordura, que ela ocupa a maior parte do citoplasma, 95% do citoplasma, e aí que a gente vê como se fosse um negócio que está vazio, né? Por que está vazio aqui, pessoal? Porque lembre que quando a gente foi passar lá naqueles métodos, o que fez? Arrastou lípido. Quando a gente passou na parafina, o lípido foi embora. Então, não tem como colorar o lípido. Então, o lípido aqui vai ficar sempre branco, porque ele foi embora. Não, aqui a gente não vê. Aqui a gente está vendo o lugar onde ele estaria, tá? Que é diferente. Então, o tecido adiposo multilocular, que é a graça parda, ó, tá aqui embaixo, ó. Esse aqui é o multilocular. Você percebe que aqui, ó, eu tenho gotículas de graça, mas elas são menorzinhas. Mas é multi de quê? Já vou explicar. Multi, porque eu tenho múltiplas vesículas. Então, não tenho uma vesícula, eu tenho múltiplas vesículas. Tá? Então, e locus, assim, locus do latim é lugar. Lugar, tá? Então, por exemplo, assim, você já ouviu falar isso, locus gen, o lugar exato do gen, né? Mas para quem fez alguma transação bancária importante, quando vocês fizerem alguma transação bancária importante, você vai ver que o banco vai dizer assim, ó, a gente precisa fazer uma visita em loco, que é para ver como é que é o lugar, onde é que tu mora. Porque às vezes tu quer, eu quero penhorar minha casa, eu quero fazer alguma coisa. Não, a gente precisa, eu vou te dar o dinheiro, mas eu preciso fazer uma visita em loco. Em loco é o quê? No lugar. Então, e só para vocês poderem ter a ideia da etimologia da palavra. Então, a característica corresponde a 15% do peso corporal, se chama graça de reserva, que vão ser, na verdade, os triacilglicéridos, né? Então, triacilglicérido vai ser usado como graça de reserva. Aqui, os vasos sanguíneos apresentam irrigação própria e ele vai ser inervado. Então, ó, já começa desmistificando aqui mais uma lâmina ridícula, que é o quê? Ó? Eu olho para cá, eu sei que quem está ocupando 95% dessa célula, da célula do adipocito, vai ser o quê? Eu já sei que é tecido adiposo unilocular, porque tem uma vesícula. E o multilocular, que eu tenho várias vesículas, tá? Então, pronto. Agora, olha só, presta atenção. Com a diferença entre adipocito amarixo e adipocito pardo. Olha só, então eu tenho duas classes de adipocito. Ou ele é amarixo ou ele é pardo. Mas percebo que aqui eu coloquei só de sacanagem, que ó, tem dois adipocitos clássicos, o branco e marrom. Aí tu vai dizer, Wilson, mas tu não falou que era amarixo e pardo? Sim, o adipocito amarixo pode ser amarixo ou branco. E o pardo pode ser pardo ou marrom. Pardo e marrom. Vocês percebem que dá para levar, dá para entender? Então, por que eu falo ali, ó? Exato. Então, unilocular, por quê? Porque é formado por uma única vacola, que é grande. Multilocular, por quê? Porque ele tem polivacular, ele tem várias vacolas pequenas. E aqui, o que acontece? Olha só, no branco, eu tenho poucas mitocôndrias. Olha só a quantidade de mitocôndria que eu tenho no branco. Porque a maior parte do citoplasma está ocupado por quê? Pela gotícula de gordura. E aí, no marrom, como aqui, ó, ele é menorzinho, ó, eu tenho várias gotículas, entendeu? Multilocular, tu entendeu agora por que é o nome do multilocular? Porque eu tenho várias vacolas de gordura que vão conter os lípidos. Exatamente, várias gotículas de gordura. E aí, por isso, acaba me dando espaço para ter mais mitocôndria. E aqui a gente vai entender uma coisa que é importante, ó. Só de olhar aqui, eu já sei a função das duas, sem me atrapalhar. Porque vocês sabem, assim, para quem estudou bioquímica
o ano passado, o que acontece? Sabe que a mitocôndria tem um processo que se chama... Eu vou falar uma palavra complexa agora, mas não é que eu estou querendo abestalhar, mas vai ser mais fácil para vocês poderem entender. A mitocôndria, como ela é responsável pela respiração celular, então ela vai acabar sofrendo um processo exergônico. Aí alguém vai dizer assim, Wilson, que diabo é isso? Exergônico. Cara, que o Marcelo fez aqui. Vai ser o processo exergônico. Mas eu preciso falar exergônico? Não, eu só tenho que lembrar que como o processo exergônico é o quê? Liberação de calor. Então, eu vou liberar calor. Então, o que acontece? Como eu tenho muita mitocôndria, o que tu acha que vai acontecer aqui? Essa porra que não vai esquentar pra cacete? Não, ao contrário. Como ela vai esquentar, a função dela é termogênese, é criar calor. Criar calor. A função do tecido adiposo pardo ou marrom é termogênese, enquanto que essa aqui é o quê? Reserva de lípidos. Porque eu estou aproveitando a maior espaço para guardar a maior quantidade de líquido possível. Você percebe que eu consigo ver a diferença de um e de outro? Que eu consigo ver que um tem pouca mitocôndria, o outro tem muita mitocôndria, o outro tem a maior parte do citoplasma sendo ocupado, ou seja, reserva, está estocando. Tá usando tudo que ele pode para poder guardar. E o outro, ele tem uma maior quantidade de mitocôndrias, por quê? Porque eu vou me aproveitar do processo exergônico, que é o quê? Produção de calor, para simplesmente favorecer a termogênese, certo? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tá tudo certinho? Tudo bonitinho? Tá, tão morto. Tudo ok. Tudo ok. Tudo ok, tá ok. Então, a diferença do tecido adiposo, que é a diferença entre os adipocitos amarillo e adipocito pardo. Então, mais uma vez, olha só. Olha o esquema aqui, ó, adipocito amarillo. É o quê? Olha a gotícula de gordura. Então, a gotícula de gordura aqui ocupa 95% do conteúdo dessa célula do adipocito. E ele vai estar rodeado por anísio citoplasmático. Olha só, não é um anísio citoplasmático, ó, vou voltar aqui, ó. Ó, vocês não estão vendo anísios citoplasmáticos aqui? Porque a maior parte é o quê? É lípido. Então, pronto. Isso aqui, o que parece aqui, ó, isso aqui é o anísio citoplasmático. Pronto. Descobri que, então, sempre quando eu ver essa estrutura aqui, eu estou diante do quê? De um tecido adiposo que é o quê? Que é unilocular, porque ele tem essa bolsa, né, que está única. Então, é unilocular, tá? Então, exato. Então, um único local. Exatamente. Então, o que acontece? Vai conter uma grassa no estado semilíquido e vai estar composta principalmente de triacilglicérido e ésteres de colesterol. A caracterização dele vai ser dada por quê? Porque ele tem uma única vesícula, que vai ter uma única vesícula de gordura que vai ocupar a maior parte da célula. Eu entendi vesícula como uma bolsa. Claro! Vesícula. Agora tu vai entender tudo das outras coisas que eu estava dizendo. Vesícula. Agora eu entendi que vesícula. É assim mesmo. Então, olha só, o adipocito pardo, pessoal, como é que a gente vai ver como é que é o adipocito pardo? Perceba que é absurdo a gente fazer uma confusão do que é unilocular e multilocular. Porque eu olho aqui para o adipocito pardo, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma grande quantidade de citoplasma com frações dispersas de lípidos. Eu não consigo perceber aqui que é muito diferente uma coisa da outra? Claro que sim. Então, o adipocito pardo é o quê? Ele tem uma grande quantidade de citoplasma, mas com frações dispersas de lípidos. Ou seja, tem várias vesículas lipídicas, né? Tem várias vesículas de gordura que estão dentro desse adipocito, múltiplas vesículas. Olha só, que linda, né? Então, e aqui a gente tem o seguinte, ó, esse ponto preto que a gente vê nela, o que é? São as mitocôndrias. E a gente já falou que ele tem uma maior quantidade de mitocôndrias em relação ao adipocito amarillo, porque a função dele é o quê? Termogênese, tá? Então ele tem uma... E pronto. E aí o que acontece? A outra coisa é que eu tenho a menor quantidade de gordura, mais uma maior quantidade de vesículas lipídicas, né, de menor tamanho. Então, olha só, aqui, enquanto ali eu tenho uma grande quantidade, a maior parte do citoplasma ocupado por lípido, no adipocito pardo ele tem uma menor quantidade de gordura, mais uma maior quantidade de vesículas lipídicas. Porque, claro, aqui eu tenho uma vesícula lipídica, aqui eu tenho um monte. É multivesículas lipídicas, tá? Então, que tem de menor tamanho, evidentemente, porque esse aqui é gigantesco. Esse aqui eu estou vendo várias vesículas lipídicas, mas são pequenininhas, são pequenas, né? Então, agora a gente vai descrever o tecido adiposo unilocular. Olha só que lindo, que lindo. Quando você pegar uma lâmina assim de... Eita, olha só.
Inclusive, se olhar assim, você diz, isso aqui... Claro. Claro. Agora eu gostei da tua soberba de falar. Claro. Isso aí, claro, faz todo sentido. Tá? Então, as sinonímias de tecido adiposo unilocular, a gente pode falar que é a graxa branca ou a marixa. Está localizada onde, pessoal? Na hipodermis, no panículo adiposo, no epiplônus, mesentérios, reto peritoneum, médula óssea marixa, nas articulações sinoviais. A sua cor vai estar independente dos carotenos. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que nunca comeu, vou dar um exemplo bizarro aqui, uma pessoa que nunca teve contato com cenoura na vida, qual é a tendência? Que a sua gordura seja mais branca. Uma pessoa que já comeu muita cenoura, a gordura vai ser o quê? Mais amarela, porque é o pigmento que vai dar esse pigmento caroteno, que é um pigmento lipossolúvel, ele vai acabar dando a cor para o adipocito. Então, qual é a função básica do tecido adiposo unilocular? Reserva energética, aislante térmico e amortiguar impacto. A particularidade que a gente sabe que quando a gente estiver falando de tecido adiposo, ele se evidencia muito mais por congelação e se eu colocar alguma técnica especial, né, para poder ver um lípido, fica maravilhoso. Se não me engano, aqui em casa, eu acho que a Samira vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que eu tenho depois a gente pode tirar um dia só para ver as lâminas aqui, viu, Marcelo? Tá? Então, a gente vê as lâminas aqui e aí eu mostro para você. Oi, pode falar. Como é que chama esse anisco? As que estão aí estão ótimas. Desculpa, pode falar, Arthur. Como é que se chama mesmo esses anichos que tá aí ao redor da gordura? Anichos citoplasmáticos. Tá? Pronto. Então, aqui a gente falou do tecido adiposo unilocular. Olha a diferença, pessoal. Tem como errar? Não tem erro. Não tem como errar. Unilocular e multilocular. Não tem como. Então, a sinonímia do tecido adiposo multilocular, a gente já sabe que é o quê? Graxa parda ou graxa marrom, né? Está localizada onde? Nos recém-nascidos, na região interescapular, na nuca do bebezinho, nas axilas do bebezinho, ao redor dos grandes vasos do feto. Por quê? Qual é a finalidade dele? Termogênese. Por quê? Porque tem muita mitocôndria. E aí a grande quantidade de mitocôndrias vai acabar dando essa cor mais parda, mais marrom, por causa do citocromo, a presença do citocromo. Então, dada a grande quantidade de mitocôndrias que vão estar presentes nas mitocôndrias, os citocromos que estão presentes na mitocôndria, eu vou ter essa cor mais marrom, tá? Então, grandes, numerosas e com crestas. É a descrição das mitocôndrias, a gente já sabe que a função daqui desse tecido adiposo multilocular é termogênese, ou seja, formação de calor. Particularidade, ou seja, ele vai desaparecer de maneira gradual e depois ele vai acabar adquirindo características que vão fazer com que ele se pareça com tecido adiposo unilocular. Então, isso aqui vai virar isso. Isso aqui vai virar isso. Certo? Pronto. Muito obrigado por todos que vocês assistiram até aqui. Vou deixar os carros para vocês fazerem e espero que vocês tenham gostado. O tecido é uma delícia, não é mesmo?